Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Deixa eu ver se o pastor Marcelo Santos está me ouvindo por aí. Fala, pastor Marcelo, muito boa tarde. Opa, boa tarde, graça e paz, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez aí, tá? Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aí compartilhando com todos os irmãos sobre esse assunto tão importante. Verdade, verdade. Assunto importantíssimo. Falar sobre emoção, falar sobre saúde mental é sempre muito bom em todos os contextos de vida. Quando se fala da vida cristã, é ainda mais interessante. Pastorzão, olha só, esse assunto, na verdade, eu estava meio que na expectativa, assim, uma expectativa até fora do normal, porque é muito bom falar de emoções, é muito bom falar desse controle emocional, é muito bom falar sobre esse tema, que muita gente perde de alcançar algumas coisas, perde de ser bem sucedido na vida, em vários outros aspectos, por causa da falta de controle de emoção, né? Então ter essa maturidade emocional é sempre importante. É verdade, é um assunto muito importante que diz respeito a muita coisa na nossa vida. E vamos lá então, soltando nossa vinheta para o nosso Sextou na Universidade, Universitários Missionários aqui na sua Rede 316. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Muito bem. Você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Já vai mandando sua mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp 11 930 03 0316. Inclusive quero dar as boas-vindas para Neide, que é da PIB de lá de Buerarema, na Bahia, e tá ligada na programação. Ela colocou mensagem aqui: boa tarde, Nayan, toda a família 316, tarde maravilhosa na sintonia desse canal de bênçãos em nossas vidas. No momento eu e meu esposo Paulo estamos em Angra dos Reis, curtindo nossa filha Paula. Hoje à tarde é tarde de sol por aqui. Tá lá em Angra dos Reis. Aí sim, hein? O Misael tá nos Estados Unidos, Carolina do Sul, né? Tá sempre ligado, tá mandando aqui a mensagem pra gente, né? É isso aí, tá animadaço aqui pra poder na verdade, acompanhar esse assunto de hoje. Pastor Marcelo Santos, vamos lá então, logo de cara, sem mais delongas, entrar nesse assunto de extrema importância para nós cristãos, principalmente. Eu quero te perguntar logo de início, por que essa importância, ou qual é essa importância de falarmos sobre esse assunto, né, que é sobre saúde mental e emocional? Opa, vamos lá, vamos sim. Bom, Nayan, a primeira importância que a gente pode verificar nesse tema é que é um contexto que atinge muito a população universitária. Né? Já que estamos falando do Somos Um, o projeto Universitários Missionários, esse é um tema que diz muito a respeito da vida do universitário. Verdade. Tem algumas pessoas que pensam que a vida do universitário é só glamour, né? É só festinha, é só diversão, é só atingir um patamar de vida, mas o universitário ele enfrenta muitas pressões, muita pressão de trabalho, muita prova para fazer, muito trabalho para fazer, muita pesquisa, muita leitura. Realmente é um grau de tarefas para fazer que não se compara com o ensino médio e com o ensino fundamental. Sim. Muitos universitários, além disso, enfrentam o problema da solidão. Saem da sua cidade, saem da sua família e estão às voltas com um ambiente totalmente diferente. Às vezes estão na cidade grande pela primeira vez, dá uma sensação de isolamento, e aí tudo isso gera ansiedade, pode gerar depressão. São muitos os casos de depressão entre universitários, estresse. Então todos esses temas estão ligados à vida universitária. E, além disso, tudo isso se agrava mais ainda no cenário que a gente está vivendo, né, Nayan? Esse cenário de pandemia, esse cenário gerou um surto de transtornos mentais. Além da doença em si, da Covid-19, essa situação das perdas de pessoas queridas que morreram, a situação do medo, da insegurança com a própria saúde, a situação econômica que gera
insegurança, gera estresse, gera ansiedade, o isolamento social que a pandemia provocou, né? Tudo isso, aliás, e também a falta das coisas básicas para viver, tudo isso gera um ambiente adoecedor. Hoje a gente tem que falar muito sobre esse assunto, não só dentro da universidade como fora, porque nós estamos vivendo um tempo um tempo muito desafiador, um tempo de profundo adoecimento das pessoas e dos relacionamentos. E a gente tem que falar sobre isso. Muito bem, realmente, não tem como fugir desse assunto quando se fala ainda mais de um contexto de pressão que é a universidade. E aí, a gente de repente já pode pular aqui para uma pergunta que é interessante, que é sobre depressão. A gente sabe que o universitário, por essa pressão grande, não só o universitário, mas qualquer pessoa que de repente sofre uma pressão grande por algumas coisas, por trabalho que seja, situações de família, ele às vezes não consegue administrar emocionalmente, mentalmente, né, toda essa pressão. E de repente vem causar em cima da mente dessa pessoa, enfim, na pessoa, essa depressão. Agora, tem muita gente que fala assim que depressão é frescura. Eu já ouvi gente falando isso. Que depressão... É verdade, já ouvi falar isso também. É coisa do diabo, né? Porque a pessoa não vigiou, entrando em depressão e tal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Depressão é coisa de cristão. O cristão também pode ter depressão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor. Sim, de vez em quando se ouve essa pergunta, essa frase. Depressão é coisa de cristão? E eu quero dizer, Nayan, para você e para os nossos ouvintes, depressão é coisa de cristão, depressão é coisa de ateu, depressão é coisa de budista, depressão é coisa de espírita, depressão é coisa de praticante de religiões afro, porque depressão é coisa de gente. Depressão é uma doença e, como se diz popularmente, doença não dá em poste, doença dá em gente, dá em seres humanos, não é? Sim. Esse assunto dentro das igrejas já evoluiu muito, mas a gente ainda precisa conversar mais sobre isso, ainda precisa se esclarecer mais sobre esse assunto. O que é a depressão? É uma doença. Assim como tem doenças que atingem o nosso corpo, o fígado, os rins, o coração, o pulmão, essa é uma doença que atinge a nossa alma, né? Atinge as nossas emoções, atinge o nosso humor. É uma doença que tem vários fatores, é por isso que é difícil tratar e é difícil diagnosticar, porque ela pode ter vários fatores combinados nessa doença. Tem fatores genéticos, tem gente que tem uma predisposição genética a desenvolver a depressão, tem fatores da história da vida da pessoa, tem fatores às vezes pontuais, alguma coisa que acontece com aquela pessoa naquele momento e provoca uma crise de depressão, como você estava falando aí, da pressão que o universitário sente, e eu falei também no início, o luto pode desencadear uma crise de depressão, uma perda, mas às vezes não é nenhuma causa externa identificável que gera depressão. Às vezes é simplesmente um distúrbio bioquímico no cérebro que faz com que a pessoa fique deprimida. Quantas vezes, Nayan, a gente não ouve alguém falar assim, tentando consolar, né, o paciente de depressão, falando assim, mas você tem tudo, você tem um bom emprego, você estuda numa boa faculdade, você tem uma boa família, você tem saúde, né? Olha para as pessoas que não têm nada, olha para as pessoas que estão morando na rua, elas sim teriam motivo para estar deprimida, mas você não tem motivo para estar assim. As pessoas que aconselham isso são bem intencionadas, mas elas não entendem o que é de fato a depressão. Que a pessoa pode ficar deprimida sem ter nenhuma causa externa,
visível, identificável. Às vezes pode ser algo puramente da química do cérebro. Isso eu não ou, como eu sabia. falei, um fator genético. Eu não Verdade, sabia eu disso. conheci muita gente, eu conheci muitos pacientes que chegaram para mim, falaram, olha, a minha vida está bem, eu tenho, minhas contas estão pagas, minha família me ama, meu corpo está bem, não estou com câncer, não estou com um diagnóstico, mas eu não tenho alegria de viver. Essa é uma das coisas que a gente pode identificar a depressão. Porque a depressão não é apenas uma tristeza profunda, sabe? Hoje em dia, como o discurso psiquiátrico se banalizou muito, então hoje em dia todo mundo, quando fica triste com alguma coisa, fala, estou deprimido, não é verdade? A namorada terminou com você e você falou, estou deprimido. Não, você não está deprimido, você está na fossa. Você está triste. A tristeza profunda é uma coisa, é uma emoção que a gente vive. A depressão, Nayana, olha que coisa interessante. Na depressão, a pessoa às vezes não consegue nem sentir tristeza. Olha só. A pessoa na depressão, ela se sente vazia por dentro. Ela sente como se estivesse morta por dentro. Ela sente como se não sentisse nada, nem mesmo a tristeza. Tem alguns pacientes de depressão que não conseguem nem chorar. Porque a depressão ela tira a vontade de viver da pessoa. E muitas vezes a pessoa nem sabe por quê, nem sabe explicar. Se você vai conversar com ela, mas por que você está se sentindo assim? A pessoa vai dizer, eu não sei. Eu sei que eu não tenho prazer em viver, eu não tenho alegria, eu não tenho esperança, eu não acho que as coisas vão melhorar. A gente vê na Bíblia o exemplo de Elias. Em Elias a gente vê, ele tinha tido um grande triunfo, tinha derrotado ali os profetas de Baal, Deus tinha mostrado o seu poder na vida de Elias. E aí, quando Jezabel ameaça ele, quando Jezabel diz, eu vou matar você, custe o que custar, ele entra numa crise de depressão, ele foge, e ele diz para Deus, eu quero morrer. Para mim é melhor morrer do que viver. E aí Deus vai tratar com Elias. Deus não chega para Elias e de cara começa a dar conselhos, ou começa a dar ordens, ou repreender Elias. Primeiro ele manda um anjo, aí o anjo faz Elias beber, aí Elias bebe água, Elias come, Elias dorme, aí acorda, faz tudo de novo. Aí que Deus começa a falar com ele, manda ele ir para a caverna. Então a gente vê um quadro bem clássico de depressão ali, que graças a Deus na vida de Elias foi o que a gente chama de uma crise aguda, que durou aquele momento. Mas tem gente que é paciente crônico. Tem gente que vive a vida inteira com essa situação. Né? E aí o que você falou é muito importante entender, meus irmãos, que a depressão não é falta de força de vontade. Não adianta falar para o paciente com depressão, você precisa reagir, você precisa levantar dessa cama, vai fazer um esporte, vai passear, não adianta, porque o problema é justamente que a pessoa não consegue ter força de vontade. É uma doença, é mais forte do que ela. Entendi. Também não é falta de fé. Se você olhar na história da igreja, né, a biografia de homens de Deus, homens fiéis de Deus, eu lembro de uma biografia que eu li, do David Brainerd. Quem escreveu foi o Jonathan Edwards. David Brainerd foi um missionário que foi lá para o meio do Alasca para evangelizar os índios norte-americanos. E ele fez um trabalho excelente. Mas no diário dele, ele relatava crises de depressão. Na época não se chamava depressão, na época se chamava melancolia. E ele era um servo de Deus, ele orava, ele lia a Bíblia, ele dedicou a vida para a obra missionária e, no entanto, ele tinha essa doença, ele tinha essa situação. Né?
também não é, como muitas pessoas pensam, não é obra do demônio. Não é um demônio que está ali oprimindo a pessoa. Porque se fosse, seria até fácil, né, Nayan? Porque nenhum demônio resiste ao poder do nome de Jesus. Exatamente. Bastava expulsar com a autoridade que Jesus dá, sai demônio em nome de Jesus e resolvia o problema. Mas não é o caso, não é? Então, a gente precisa, dentro das nossas igrejas, normalizar o conceito de sou doente, minha doença chama-se depressão, eu tomo remédio para essa doença e isso é normal. Tomar remédio para depressão deveria ser tão comum quanto tomar remédio para pressão. Né? Eu tenho pressão alta, eu tenho que tomar esse remédio todo dia. E tem gente que fica com um preconceito. Eu vou ficar dependente do remédio. Sim, enquanto você precisar de tomar o remédio, sim. Tem gente que consegue fazer um tratamento durante algum tempo e não precisar mais, mas tem gente que toma o remédio a vida toda e está tudo bem. Tá? Sim. Então, essa é uma coisa que a gente precisa muito conversar sobre isso e a gente precisa considerar a psicoterapia precisa deixar de ser um tabu. As pessoas deveriam poder falar normalmente assim, eu fui no psicólogo essa semana, eu fui na terapia, troquei de psiquiatra, meu psiquiatra é muito bom agora. Deveria ser normal, deveria fazer parte da nossa vida normal, inclusive como cristãos. Isso faz parte da vida. É verdade. O senhor falando aí sobre esses exemplos do que não é, né? E aí eu me lembrei que essa semana eu toquei nesse assunto sobre depressão com alguém, não me lembro exatamente. E aí a pessoa me contou o seguinte, que houve um caso, né? De uma pessoa que estava com depressão e aí, infelizmente, por falta de sabedoria, uma pessoa que se dizia ser pastor chegou para a pessoa e falou assim, isso é diabo, isso é demônio. E a gente vai expulsar e tal. E chegou lá, orou e tal, não sei o que, e não resolveu a depressão do cara. E o cara acreditou que aquilo ali era demônio. Então, na mente dele, ele falava, esse demônio não vai sair de mim nunca. Né? Porque que tristeza, né? Já tinha orado várias vezes e o demônio, né, o entre aspas, demônio, não saía. E aí chegou um ponto que ele tirou a própria vida. Porque nossa, que tragédia. Na mente dele, ele acreditou que era demônio e que esse demônio não ia sair de jeito nenhum, porque ele já tinha orado várias vezes. E aí a solução, entre aspas, que ele achou foi tirar a própria vida. Então isso é muito sério. É muito. Né? A gente tem que ter a responsabilidade de lidar com esse tipo de situação. Né? Porque é verdade. Você já pensou? O cara tirou a vida porque alguém falou algo errado pra ele. Não foi porque simplesmente ele tava com depressão. Ele tirou a vida porque alguém deu informação errada. Essa doença, Naya, é uma doença muito traiçoeira, porque ela distorce a maneira como a pessoa pensa. E tudo que a pessoa pensa ela sempre vai desviar para o pior cenário possível. Talvez você, ouvinte, que esteja me ouvindo agora, você esteja se identificando com isso. É mais ou menos como se fosse assim, alguém diz, tá um dia bonito hoje, né? Mas a pessoa pensa, mas de noite vai chover. Então qualquer coisa que se diga, qualquer coisa que se passa, aquilo é aumentado e potencializado para o mal. Isso é a doença que faz. Isso é a doença que distorce a percepção, distorce o raciocínio e faz a pessoa não ter esperança. A pessoa, ela realmente acredita, né? Quando esse caso, a pessoa diz que foi um demônio. E aí oraram e não resolveu, porque se fosse o demônio teria ido embora. Porque o poder de Jesus expulsa os demônios. Sim. Então a pessoa tem o pior raciocínio possível. Ela chega às piores conclusões possíveis. Né? E aí chega
a situação trágica do suicídio. O suicídio é uma causa de mortes muito grande, um número muito grande de pessoas no Brasil se suicida, e a gente precisa conversar sobre isso, né, com muito cuidado, porque até mesmo a depressão usa, falar sobre isso pode desencadear a vontade de fazer isso. É muito complicado, né? Não falar é perigoso, falar é perigoso, porque a doença, ela é perigosa, ela é traiçoeira. Agora, uma pergunta sobre a doença em si, pastor. Quando é que a pessoa, ela percebe que está depressiva, que a depressão chegou nela? Ou quando é que alguém percebe que tem alguém depressivo aí por perto, na casa, enfim, no seu contexto de vida? Quais são os sinais que dá pra gente, de repente, afirmar de que alguém está com depressão? Isso, excelente pergunta. Começando, o que a depressão não é, né? Se algo aconteceu com você para te deixar triste e você está triste, isso é normal. Que bom que você está triste, né? Então, sentir tristeza não é depressão. Você perdeu o emprego, você vai ficar triste. Alguém que você ama morreu, você vai ficar muito triste. Você está passando por problemas, você se decepcionou com alguma coisa. Sentir tristeza faz parte normal da vida. E a nossa sociedade fica querendo fugir da tristeza, mas a tristeza é importante. Jesus falou, bem-aventurados os que choram, né? Então, se tem alguma razão para você estar triste e você estar triste, ok, é normal. Agora, se não há razão para você estar triste e você não sente alegria na vida, ou a pessoa que você conhece, se as coisas que a pessoa gostava de fazer já não dão mais prazer para ela, se a pessoa passa a não ter cuidado com ela mesma, o homem não se barbeia mais, a mulher não se maqueia mais, e antes fazia, a pessoa fica o dia inteiro na cama sem vontade de levantar, a pessoa fica isolada, a pessoa fica sem tomar banho, a pessoa fica sem comer, ou dorme o dia inteiro ou fica sem dormir, e a pessoa o tempo todo está com pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos de a coisa não vai melhorar. Tudo isso são sintomas de depressão. Então, se você está identificando isso em você ou em alguém próximo a você, procure ajuda profissional, procure médico, procure um psicólogo, inicie um tratamento. É uma doença. Ok. E causa não dá para ter, não dá para definir, pelo menos. Tem fatores genéticos, tem fatores da química do cérebro, tem fatores da história de vida e fatores pontuais de algo que aconteceu no momento. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Entendi. Tudo bem. Então, esse é um dos pontos aí da vida emocional, da saúde emocional da pessoa, né? Daquele que sofre aí as pressões da universidade ou de qualquer outro contexto de vida. Agora... Isso. E mais um sintoma, Nayan, que é um sintoma importantíssimo e um dos sintomas mais sérios, que é o pensamento suicida. Né? Sim. Que nem sempre se manifesta de forma tão dramática assim, eu quero me matar. Mas pode começar de uma coisa bem mais leve, do tipo, eu queria que Deus me levasse. Como eu queria que Deus me levasse. A pessoa, até por ser cristã, ela tem o temor de pensar em tirar a própria vida. Mas ela pode desejar que Deus a leve, como Elias desejou, como Jó desejou, como homens de Deus no passado desejaram e pediram, Senhor, termina o meu sofrimento e me leve. Isso é esse tipo de pensamento que a gente chama, que já é o que o profissional chama de ideação suicida, já é também
um sinal, um sintoma, um sinal de alerta de que tem uma depressão aí começando, pelo menos. Agora também é importante ressaltar que nem todos aqueles que têm vontade de tirar a sua própria vida estão depressivos. Ou tem? Ou sim? Normalmente a correlação é muito alta. Né? Tem uma... A maioria das pessoas que chega ao suicídio é em decorrência de uma depressão. Ou de algum outro fenômeno ali. Ou tem também aqueles casos de que algo acontece de repente na vida da pessoa, uma tragédia, um problema e algo que a pessoa acha que é impossível de superar e a pessoa toma essa atitude drástica. Tem isso também. Porque já vi casos de, às vezes, a pessoa é traída. E ela vai lá e não vê mais sentido na vida porque ela não consegue viver com outra pessoa e tal. Vai lá e se joga de uma ponte ou qualquer coisa parecida. Sim. Às vezes porque perdeu alguém que era muito querido, que ela não vai conseguir, de repente, viver sem essa pessoa, né? E aí ela vai tirar a própria vida. Então, eu não sei se essas pessoas a gente poderia colocar aí no contexto da depressão. Não, porque aí é algo externo, né? Algo externo que aconteceu e que gerou esse impacto aí na vida da pessoa. Muito bem. Aliás, só abrindo um parêntese aqui, de repente até um tema que a gente pode trazer numa outra oportunidade para falar com mais tranquilidade, que é sobre suicídio. Sim. Né? Suicídio dá muito pano para manga, né? É verdade. Até onde a gente pode considerar um pecado ou não, enfim. Acho que a gente pode conversar sobre isso depois. Verdade. Bom, 3 horas e 32 minutos, 3h32 aqui na nossa programação da sua Rede 316. Deixa eu ver aqui, a minha irmã Luziette está chegando aqui para nos acompanhar, dando graça e paz aqui pra gente. Ela é lá de Paulista, Pernambuco, e está aqui também ligada na nossa programação, nesse bate-papo aqui com o pastor Marcelo Santos. O Jafé também acabou de mandar mensagem da Igreja Presbiteriana, não é isso? Isso mesmo, lá de Osasco, São Paulo. Obrigado, Jafé, pela sua companhia. Fique à vontade aí. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar, que o pastor Marcelo está aqui pronto para responder. Isso, acho que esse tema é um tema que vai suscitar bastante perguntas aí nos ouvintes. Sim, eu acredito que todo mundo em algum momento da vida conheceu alguém, né, passou por uma situação aí de alguém que teve depressão ou até mesmo a própria pessoa. Então, mande aí as suas perguntas. Agora, uma outra coisa que também descontrola o emocional e o mental é a ansiedade, pastor. E aí, ansiedade é doença ou é pecado? Verdade, ansiedade. Ansiedade é algo também que está muito generalizado no nosso tempo, né? E eu posso dizer, Nayan, que ela pode ser uma doença e pode ser um pecado. Há casos em que é pecado, né? A gente tem os mandamentos de Deus para não vivermos ansiosos, como por exemplo Filipenses 4, né? Sim. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Em Mateus capítulo 6, nós vemos Jesus falando, né? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Então, se a gente tem esses mandamentos dizendo não faça isso, significa que a gente tem algum controle sobre isso, não é verdade? Sim. Porque Deus, ele sempre exige de nós aquilo que a gente pode dar. Quando ele diz, por exemplo, não minta, é porque é possível a gente não mentir. E se a gente mente, a gente está voluntariamente desobedecendo a uma lei de Deus e, portanto, estamos pecando. Então, num nível, vamos dizer assim, num nível normal,
é possível você controlar a sua ansiedade. Um nível normal de ansiedade, você pode falar para você mesmo: peraí, por que eu estou tão ansioso assim? Peraí, por que eu estou tão preocupado? É um nível normal de ansiedade, você pode pensar, refletir, orar, exercitar a sua fé. Você pode pensar assim: não, eu tenho um Deus que cuida de mim. O Deus que cuida dos passarinhos, o Deus que cuida das folhas das árvores, ele se preocupa comigo. Além disso, não vai adiantar nada eu perder a noite de sono pensando nisso ou naquilo que não está no meu controle. Então eu vou fazer a minha parte e vou entregar o resto nas mãos de Deus. Tudo isso são atitudes práticas que a gente pode ter para combater a nossa ansiedade. Agora, existe um nível em que a ansiedade deixa de ser normal e se torna uma doença. A doença é chamada transtorno de ansiedade. O que diferencia o normal da doença é a intensidade. Entendi. Vamos imaginar assim, se tivesse um medidor de ansiedade, igual o medidor que a gente usa para o colesterol, por exemplo. Vamos imaginar que a maioria das pessoas tem um nível de ansiedade que vai de 0 a 7, né? Sim. Então você está ali 7, você está bem ansioso, bem preocupado, e 0, você está totalmente relaxadão. E aí Deus diz para você: olha, não fique aí no nível 7 não, o nível 7 é pecado, você tem que ir para o 1 ou para o 0. Você não pode ficar preocupado com isso porque eu cuido de você. Agora, o transtorno de ansiedade está no nível 200, entendeu? Se torna patológico, se torna doentio porque foge do controle da pessoa. A pessoa, por mais que creia na palavra de Deus, por mais que confie que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, por mais que ela tenha fé, a mente dela não consegue descansar. Já virou um transtorno, já não é mais uma ansiedade que eu posso controlar. Já não é mais algo que eu posso dizer para mim mesmo: alma, fique quieta, sossega, relaxa. A alma não consegue relaxar. A pessoa com transtorno de ansiedade, ela fica com pensamentos desordenados e acelerados. Ela o tempo todo fica pensando nos problemas. Vem um após o outro, vem um após o outro, vem um após o outro. É um descontrole. E aí a pessoa perde o sono, perde apetite, a pessoa só fica falando dos problemas que tem, não consegue relaxar. Então, essa é a fronteira que a gente pode dizer entre uma ansiedade e um transtorno de ansiedade. E aí cada um deve se observar, né? Peraí, eu consigo controlar o que eu estou sentindo? Se você consegue controlar, você é responsável. Se você consegue controlar, você é responsável e você pode respirar fundo e dizer para você mesmo: eu não vou ficar ansioso com isso. Eu vou entregar esse problema nas mãos de Deus, eu vou confiar que Deus vai agir em meu favor, eu vou fazer a minha parte e eu vou virar e descansar. E aí tem todos os recursos, né? De ler a palavra de Deus, de meditar nas obras de Deus, de encher a mente com coisas boas, como diz lá Filipenses 4:7, em vez de você pensar no problema, você pensa em Deus. Tudo isso está no nível normal. Mas se já chegou a um ponto patológico e todos esses fatores que eu falei hoje no começo favorecem que haja muito transtorno de ansiedade, a gente está vivendo numa sociedade acelerada, competitiva, insegura, então isso favorece com que haja esse transtorno. Se esse é o caso, aí entra a mesma coisa que vale para a depressão. Esse irmão, essa irmã não precisa de exortação, precisa de tratamento. E aí vai se tratar. Aí olha só que coisa interessante que pode acontecer. A pessoa está com transtorno de ansiedade. E aí ela vai
para a terapia. Sim. Ela vai, talvez até para uma medicação. Aí ela vai. Aí vai baixando aquele transtorno, vai baixando. Aí deixa de ser um transtorno e passa a ser uma ansiedade normal. Uhum. Aí, nesse ponto em diante, a pessoa tem a responsabilidade de entregar sua ansiedade para Deus. Uhum. E aí, a partir desse instante, quando ela tem o controle, aí, se ela continua sendo ansiosa, aí é um pecado. E claro, não sei se consegui esclarecer bem o ponto, não sei o que os ouvintes acharam, ficou meio confuso. Agora, assim, a ansiedade... Alguém está livre de ser ansioso, pastor? Ah, boa pergunta, né? Excelente. Os textos bíblicos que falam sobre ansiedade, eles dizem assim: não andeis ansiosos. Certo. Não fiqueis ansiosos. Tá? Você sentir a ansiedade em um momento ou em outro não é um pecado. Porque a ansiedade é uma resposta natural. É semelhante ao medo. Qual a diferença do medo para a ansiedade? O medo você sente de algo que está presente. Você está na rua e aí vem um cachorro latindo atrás de você. Você vai sentir medo. O cachorro está ali diante de você. Então você tem que ter uma ação de fuga ou luta. É isso que o medo faz. A ansiedade você tem um medo de um cachorro que não está ali. Você tem um medo de, na semana que vem, passar na rua e ter um cachorro que pode ali lhe morder. Entendi. É um medo deslocado do presente, é um medo lançado no futuro. Né? E esses pensamentos sobre o futuro, esses temores sobre o futuro, eles podem vir sobre nós. Né? Falando no contexto universitário, vou ter uma prova muito importante amanhã, estou preocupado, estou ansioso, tem uma entrevista de emprego, estou desempregado, não sei o que será, não sei se eu vou conseguir um emprego. Esse pensamento vem, e esse sentimento vem. Só que, por que a Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos? Porque quando a ansiedade vem, a gente tem a responsabilidade de dar um destino para ela. A gente tem a responsabilidade de encaminhar esse sentimento de ansiedade para algum lugar. Se a gente abriga esse sentimento com a gente, se a gente caminha com esse sentimento, se a gente se identifica com o sentimento e diz, eu sou ansioso mesmo, isso faz parte de mim, você está testemunhando que Deus não é suficiente para cuidar de você. Que Deus não tem o poder, ou pelo menos que você não acredita que Deus tem o poder para suprir as suas necessidades. Aí você anda ansioso. Você é mais ou menos o que João diz na sua carta sobre o pecado, né? Aquele que, nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Entendi. Então vamos dizer assim, o sentimento de ansiedade vem sobre você, você não pecou. Você alimenta e mantém e fica andando com esse sentimento de ansiedade, você está pecando. Esse sentimento de ansiedade domina a sua vida de tal maneira que se torna um transtorno, já não é mais um pecado, é uma doença que precisa ser tratada. Entendi. Mais ou menos assim. Agora, assim, a ansiedade, ela é basicamente aí essa antecipação, né, que a gente tem. Isso. De uma ameaça aí do futuro. Quer dizer, amanhã, se eu dei o exemplo aí do cara que quer fazer a prova, vai fazer a prova amanhã, então ele já fica preocupado, tal, aquilo ali, a ansiedade toma conta. Eu, por exemplo, já fiquei várias vezes, assim, deitava para dormir e a cabeça, assim, um turbilhão de pensamentos com tudo que tinha para fazer amanhã, quer dizer, antecipando o sofrimento do dia seguinte, né? Isso, Sendo que a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Então, a gente, essa ansiedade, ela vem. Por isso que eu te perguntei, porque eu não me lembro de alguém que tenha falado assim, cara, eu não sou ansioso. Eu
Eu nunca tive esse, eu não lembro de alguém que tenha falado isso comigo, né? E realmente ela vem, né? Mas o fato de nós colocarmos o Senhor na frente, depositarmos essa nossa ansiedade diante do Senhor. Eu estava até lembrando daquele texto, eu não sei se ele se encaixaria ou serviria, né, para de repente alguém que esteja ansioso. Aquele texto conhecido de Mateus 11:28, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque não deixa de ser uma carga, né? Você está ali preocupado com alguma situação. Exato. E quando a gente coloca diante do Senhor esses nossos problemas, automaticamente o Senhor dá descanso, né? Ali a gente encontra descanso. Lá no 30 fala que, né, o jugo é suave e o fardo do Senhor é leve. Então acho que a gente tem que ir mais ou menos por aí. É por aí. Em Romanos 12:2, quando Paulo fala assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou a renovação da vossa mente, o nosso processo de santificação começa com a nossa mente. Olha só. Então a gente começa a substituir os padrões de pensamento do mundo pelos padrões de pensamento do reino de Deus. E um dos padrões de pensamento do reino de Deus é viver o hoje. Sim. Jesus o tempo todo está dizendo assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando o povo de Israel passeava pelo deserto e Deus mandava o maná, Deus mandava, colham aquilo que vocês precisam para o dia de hoje, porque amanhã vou dar mais. Sim. Esse processo de viver no presente, confiando de que Deus vai dar aquilo que eu preciso para o dia de hoje, e entregando o amanhã nas mãos dele, é um exercício que você faz na sua mente. Da mesma forma que o atleta exercita o seu corpo. E ele trabalha o músculo e vai trabalhando o músculo até o músculo ficar do jeito que precisa ficar. Assim a nossa mente a gente vai trabalhando. E aí tem as disciplinas espirituais. A reflexão na Bíblia, a meditação, a oração, né? Paulo fala, a gente faz uma troca. Filipenses 4, 6 e 7 fala exatamente sobre isso, né? Deixa eu ler aqui. Filipenses 4. Filipenses 4, eu já li o 6, mas vou ler de novo e vou ler o 7. Certo. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Essa renovação da mente, você opera uma troca. Você está com um problema, a ansiedade vem, o pensamento vem, a prova amanhã, o desemprego, fui no médico, diagnosticaram uma manchinha num lugar que não tem. Estou ansioso. É óbvio que você vai ficar ansioso. É óbvio. Mas aí na oração, você faz uma troca. Você diz, Senhor, sabe esse problema que está me preocupando? Eu não quero mais ter esse problema. Eu quero entregar ele para o Senhor. Toma conta dele para mim, segura ele para mim e você entrega. E aí quando você entrega a ansiedade para Deus, ele te devolve o quê? A paz dele. A paz que excede todo o entendimento. Agora, isso é automático? Isso vai acontecer da primeira vez que a pessoa tentar? Não. Mas à medida que a pessoa se exercita nessas coisas, chega um ponto que a mente da pessoa fica renovada e se torna natural. Eu já conheci pessoas assim, pessoas que eu perguntava, está preocupado? Não. Mas como é que você não está preocupado com isso? Não, eu já entreguei para Deus. Deus sabe cuidar da minha vida. Muito bem. É? Aí sim. Agora, onde é que está você falou de preocupação aí, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Onde é que está o limite aí? Aquilo que é simplesmente uma preocupação e até se transformar numa ansiedade. Por que eu estou dizendo isso? Você sabe que você tem tarefas no outro dia e se concentrar para resolvê-las, né? Saber de suas responsabilidades. Eu não sei, estou te perguntando, viu, pastor? Não deixa de ser uma preocupação. Sim. Não deixa de ser uma preocupação. Sim. Agora, quando é que isso parte, né? Quando é que isso se torna uma ansiedade?
Ou a gente tem nós temos nossas tarefas e eu tenho que ficar simplesmente tranquilo. Não sei se você está conseguindo me compreender. Estou entendendo. Não ficar ansioso não significa ser irresponsável. Isso aí. Né? A pessoa que é irresponsável é a pessoa que não planeja a sua vida, é uma pessoa que não se esforça, é uma pessoa que é preguiçosa, né? A preguiça é pecado também. A preguiça, ela também é contra a lei de Deus. Então, não estar ansioso não significa ser acomodado. Eu não vou fazer nada e vou esperar que Deus dê a comidinha na minha boca. Não. Né? A Bíblia fala, nós vamos comer com o suor do nosso rosto. Então, planejar o seu dia. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, amanhã eu tenho prova, amanhã, eu tenho a prova amanhã, mas eu tenho que estudar hoje. Eu não posso... Exatamente, eu não posso esperar que Deus vai suprir as minhas necessidades. Não, mas você tem que fazer a sua parte. Exatamente. Então, não é ansiedade você ter um planejamento. Não é ansiedade você saber, essa semana eu tenho que resolver isso. Aliás, quanto maior o planejamento, menor a ansiedade. Eu já reparei isso na minha vida e nas vidas de outras pessoas. Quando você tem um monte de coisa para fazer, mas você não tem um plano, aquele monte de coisas fica rodando na sua cabeça e parece um problemão sem fim. Mas quando você senta, o que eu tenho para fazer? Tenho isso. Então segunda-feira eu vou fazer isso, de manhã, segunda-feira à tarde eu vou fazer aquilo, aí na terça-feira eu faço aquilo. Você planeja, você organizou a sua mente. Sim. Você diminuiu a ansiedade, você não aumentou. Você diminuiu a ansiedade porque você sabe os passos que você tem a tomar. Ótimo. Do Salmo 127, olha só que coisa interessante que o salmista nos mostra. Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Olha que interessante. Você só se preocupar e só ficar ansioso e não entregar a sua vida e suas coisas na mão de Deus, não adianta nada. Você vai se preocupar à toa. Você vai gastar energia à toa. Deus concede o alimento aos seus amados enquanto eles dormem. Mas eles dormem, Nayan, de noite. Não é de dia, não. É verdade. Porque de dia eles estão trabalhando. Entendeu? Então você acorda, você trabalha, você faz a sua parte, você faz tudo o que você precisa fazer, e isso às vezes vai envolver esforço, isso às vezes vai envolver luta, isso às vezes vai envolver conflito, vai envolver tratar de coisas desagradáveis, mas você faz tudo o que você tem que fazer, você chega em casa e você dorme, porque aí é com Deus. Fez sua parte, o resto é com o Senhor. Isso aí. É isso aí. Antes de a gente ir para a parte final aqui, ainda sobre esse assunto, sobre esse tópico aqui da ansiedade, pastor, dá uns exemplos para a gente sobre esses transtornos, porque aí acho que vai para algumas áreas bem específicas assim, né? Eu diria o seguinte, né, como regra geral, se você observa que ou na sua vida, ou na vida de alguém próximo a você, a coisa está fora de controle, a coisa está com muita intensidade, né? Porque o que vai definir isso é a intensidade. Não tem um momento X que a gente pode dizer assim, até aqui é saudável e até aqui é doença. É uma questão de intensidade. Até o amor, sabe?
Existe o transtorno da dependência emocional, que é a pessoa que ama demais, é a pessoa que é apaixonada e faz da pessoa amada um ídolo na sua vida. O que vai definir o que é o amor saudável e o que é a doença? É a intensidade, é o grau. Então, se você perceber qualquer coisa, qualquer sentimento está excessivo e incontrolável, por mais que você tenta controlar, você aplica a palavra, você ora, você busca aconselhamento, você ouve palestras, mas não adianta. Então isso já é um sinal de alerta que pode não ser apenas uma emoção comum, mas pode ser um transtorno. Isso se aplica a várias áreas. Eu acho que tem algumas fobias também, né? Aquelas pessoas que não aguenta ficar na frente de uma aranha, por exemplo, né? Aquelas pessoas que têm fobia social, não pode falar na frente de pessoas. Se colocar ela na frente para poder dar um discurso, acabou ali. Ela começa a chorar. Eu tenho um tio que ele é ex-policial, enfrentava todo tipo de bandido, pegava bandido, ele desarmado e detonava o bandido. Mas vai falar de injeção para ele. Ele foge apavorado. É mesmo? Meu Deus. Verdade. Então, talvez... Mas isso, qualquer coisa que foge ao controle e que atrapalha a vida da pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter medo de aranha, fobia de aranha, e viver a vida normalmente, porque ela não precisa trabalhar com aranha, né? Mas a partir do momento em que isso atrapalha a vida da pessoa, traz uma baixa da qualidade de vida, aí ela deve procurar ajuda, sim. Entendi. Agora, sobre dentro desse assunto aí de saúde mental e emocional, como é que a igreja ela pode ser um ambiente de cura para essas pessoas que sofrem com isso, pastor? A primeira coisa é reconhecer a naturalidade das nossas emoções, aceitar a nossa fragilidade, sabe? A igreja, ela vai ser, e ela é um ambiente de cura quando todo mundo pode falar sem problema sobre a sua fragilidade. Olha, eu tenho medo, olha, eu tenho tristeza, olha, eu tenho ansiedade, até mesmo ansiedade, orem por mim que eu tenho esse problema de ansiedade, olha, eu estou com muita raiva do que aconteceu. Todas as emoções, elas são naturais e às vezes a gente quer passar uma imagem de super crente, passar uma imagem como se Jesus entrou na nossa vida e todos os nossos problemas acabaram. Não é assim que acontece. A gente vai ser perfeito como Jesus quando estivermos face a face com Jesus. Enquanto isso, a gente vive na dinâmica entre o já e o ainda não. Os estudiosos do Novo Testamento falam sobre isso, né? Quando Jesus morreu e ressuscitou, já começou o reino de Deus. O mundo já mudou, Jesus já reina, mas ainda não vemos os efeitos disso na prática. Mesma coisa quando Jesus entra em nossa vida. Ele já nos salvou, já nos transformou, já somos novas criaturas, mas ainda não somos o que deveríamos ser. Então, nessa caminhada, ainda tem espaço para fragilidade, ainda tem espaço para... Somos salvos pela graça, não somos? Então, a gente não precisa ter uma performance de super crente. Essa máscara que a gente veste às vezes e dizer, não, tá tudo bem comigo, tá tudo jóia, e a gente vê o resultado disso alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, 5 anos atrás mais ou menos, a gente teve um verdadeiro surto de suicídios de pastores. Verdade. É uma coisa que deixou todo mundo apavorado. Como pode pastor se suicidar? Né? Mas eu creio que se a gente tivesse, desde aquela época, cultivado um ambiente onde a gente poderia ser sincero sobre as nossas dores, nossas lutas e nossas fragilidades, talvez algumas dessas mortes a gente teria prevenido. Né? Uma coisa que o cristão universitário pode fazer, ele pode usar o seu conhecimento para fazer palestras sobre esse assunto na igreja. Ele pode contribuir para esse ambiente na igreja ficar melhor. Não precisa esperar Setembro Amarelo
para falar sobre esses assuntos. Você, estudante de psicologia, você, estudante na área de saúde, traga o seu conhecimento para a igreja, ajude os irmãos da igreja a entenderem essas coisas. Outra coisa que a igreja pode fazer é investir no discipulado, investir em relacionamentos profundos, em que um verdadeiramente conhece o outro e se abre com o outro. Né? O aconselhamento, a gente não pode colocar uma coisa contra a outra. Há espaço para a psicoterapia e há espaço para o aconselhamento bíblico. Né? Porque se é um erro a gente dizer que é tudo espiritual, também é um erro dizer que nada é espiritual. Tem problemas que acontecem com a gente que são espirituais, que são resolvidos com arrependimento, com oração, com perdão. Então, o aconselhamento tem o seu lugar. E a gente precisa normalizar a psicoterapia, né, e os medicamentos, como eu falei no início. Precisa ser uma conversa comum no meio da igreja. Assim como o irmão que é diabético, ele toma insulina, o irmão que tem um transtorno toma o remédio e tudo bem. Né, faz parte da nossa vida, da nossa caminhada aqui. Né? Eu diria 3 frases. Né? Cuidem de si mesmos, busquem ajuda e cuidem uns dos outros. Acho que isso pode ajudar bastante a gente. Isso aí. Muito bom, muito bom. Aline Nicásio, ela mandou uma mensagem aqui, pastor, dizendo o seguinte: me identifiquei muito com o tema de hoje. Minha mãe é uma serva de Deus e sofre de depressão há muitos anos. E realmente é muito triste ouvir irmão em Cristo falando que é falta de Deus ou que é demônio. É sobre o assunto que a gente puxou lá no início. Eu espero, irmã, que essa nossa conversa hoje ajude outros irmãos a reverem, a repensarem, para não caírem nesse erro mais para frente, né? Que a gente possa espalhar essa cultura mais sábia, né? E com mais compaixão e com mais entendimento. A pessoa que fala isso, ela não está mal intencionada, mas só falta um entendimento mesmo para ela, né? Verdade. A Neide Lemos, ela falou o seguinte: que explanação maravilhosa sobre a ansiedade e o transtorno da ansiedade. Né? Quanta informação de grande importância para o nosso controle emocional. Obrigado por essa palavra. Está aqui a Neide lá da Bahia, de Buerarema, agradecendo aqui por essa explanação de hoje, pastor. Amém. Graças a Deus. Olha só, 4h03, né? Nosso tempo já chegou, já bateu de novo aqui bem rapidão. E a gente só tem a agradecer aí o pastor Marcelo por mais uma participação maravilhosa aqui, usado por Deus mais uma vez para nos ajudar sobre um tema que é tão importante, não só no contexto universitário, mas em vários contextos sociais aí. E a gente te espera na próxima sexta-feira, viu, pastor? Se Deus quiser. Convido o pessoal para conhecer mais sobre o projeto. Isso, quem quiser conhecer mais o projeto Somos Um, é um projeto que treina e capacita universitários para fazerem diferença no meio da universidade, para testemunharem de Jesus. A gente treina na área de defesa da fé, evangelização discipuladora, vida com Deus e cosmovisão cristã. Você pode encontrar os nossos materiais na livraria missõesnacionais.org.br, no portal Igreja Multiplicadora. Você pode encontrar os nossos materiais no Instagram, @Universitários Missionários, e no YouTube, Somos Um Universitários Missionários. Né? Nos acompanhe, nos siga e deixe o seu comentário para nos ajudar a melhorar cada vez mais. Tema da próxima semana, pastor Marcelo. O tema da próxima semana é o cristão e a cultura. Filmes, séries e músicas do mundo, olha, entre aspas, do mundo. Rapaz, que legal. Eu tava pensando nisso nessa semana. Você não tem noção. Eu estava pensando exatamente sobre isso essa semana. Falei, não, sério mesmo, eu tava pensando comigo, falei, devia dar uma sugestão pro pastor Marcelo falar um pouco sobre séries, porque no contexto universitário, né, por mais que exista ali
uma pilha de trabalhos, né, atividades, provas e tal, eles sempre arrumam um jeito para assistir séries. E Isso. às vezes isso não é muito bom se não for muito bem administrado. É um tema que está bombando aí. Tá bombando. vai As ser redes legal. sociais estão pegando fogo. Vai ser legal. Gostei. Muito bem. Então é isso, pastor. Obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe muito, abençoe seu ministério, sua família. E até sexta-feira que vem, se o nosso Deus nos permitir, tá bom? Até. Um abraço, irmão Nayan. Fique com Deus. Amém. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.